Em nosso estudo de hoje, a lição 53 do livro Bênção da Paz, um dia surgirá. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 26. É certo que possuis na terra familiares queridos e deves ampará-los com todas as possibilidades que usufruam, amigos valiosos junto dos quais é importante saibas agradecer a bondade e a colaboração com que te prestigiam, adversários atentos aos quais não te será lícito sonegar as homenagens do teu apreço, vultos nobres do cotidiano que te inspiram a caminhar e que te merecem especial consideração. Além disso, ainda dispões da faculdade de apreciar como queira os acontecimentos que te assinalam na época, de discutir livremente os fatos e personalidades de interesse palpitantes nas telas do dia, de seguir a corrente de ideia que mais te afeiçoe o modo de ser, ou de cooperar como, quanto e onde prefiras nesse ou naquele movimento de significação coletiva. Ainda assim, não ouvides conduzir o tesouro da consciência tranquila em toda a estrada na qual te movimentes, porquanto um dia surgirá entre todos os outros dias em que seremos invariavelmente chamados à prestação de conta na lei da vida. E chegado semelhante momento, nada se nos perguntará sobre atividades e causas alheias, mas sim, tão somente sobre nós mesmos. A gente me lembra que, quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, a gente vai estudar sobre felicidade. E aí, quando chega no estudo da felicidade, os Espíritos nos informam que não tem condição da gente ser feliz totalmente aqui na Terra, ter uma felicidade absoluta. Por quê? Porque a Terra é um lugar de provas, é um lugar de expiações. A gente vive de reveses o tempo todo aqui na Terra. Reveses em que sentido? Está tudo muito bem, que agora eu descubro que estou com uma doença grave, ou então perco um ente querido, ou então descubro que estou desempregado, ou se isso não acontecer comigo diretamente, acontece com alguém da minha afeição. Então isso fica abalando o tempo todo a nossa felicidade, não deixando com que a felicidade seja absoluta aqui na Terra. Mas ele fala, mas mesmo assim, eu quero saber qual o segredo da felicidade, como é que eu faço para ser feliz aqui na Terra? E a resposta são três respostas. Ele fala assim, com relação à vida material, você ter a posse do necessário. Mas com relação à vida futura, ter fé no futuro, fé em Deus e a consciência tranquila. A gente chegou aqui no texto, o texto de Emmanuel hoje, ele começa com o versículo do Evangelho de Mateus. O que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? E o Emmanuel vem fazer essa colocação para a gente falar, na Terra você vai ter familiares, amigos, adversários e personalidades, vultos nobres, que vão te inspirar a caminhada dentro daquele setor que você elege, na arte, na cultura, enfim. E também, além disso, ainda te dispõe da faculdade de, eu vou interpretar como eu quiser, eu vou discutir livremente os fatos, eu vou seguir a corrente que eu quiser, tudo bem. Ele fala isso para depois dizer, mas gente, onde você estiver, carrega com você a consciência tranquila. E o que é a consciência tranquila? O estudo da consciência tranquila é um estudo interessante, porque se a gente para estudar que a vida espiritual ela inicia quando Deus nos criou simples e ignorantes, significa que todos nós, até a gente adquirir maturidade, até adquirir conhecimento, a gente caiu em erros, todo mundo vem lá de muitos equívocos, e por isso que Jesus coloca aquela sentença, né? Aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Então, consciência tranquila não vai ser definitivamente a pessoa nascer bonzinho, porque isso não acontece, ela sai do simples e ignorante. Agora, a consciência tranquila, ela começa a nascer de verdade, é quando a gente um dia tem consciência de que o que eu estava fazendo era errado, e a partir daquele momento eu tenho arrependimento por tudo que eu fiz lá atrás, e esse arrependimento vai me fazer duas coisas, vai me convidar, em primeiro lugar, a não cometer mais daqui para frente, e a reparar o máximo que eu puder o mal que eu fiz
lá para trás. Eu falo o máximo que puder, porque a gente sabe que nessa vida tem coisas que a gente não consegue mais reparar. Principalmente se for coisa material, né? A coisa já deteriorou, já acabou, já quebrou, não vai ter como colar de novo. A pessoa desencarnou, não vai ter como pegar a pessoa de volta para o corpo físico, ele já desencarnou, já era. Tem coisas aqui na Terra que a gente não consegue reparar da maneira como a gente, ou muitos interpretam, né? Isso que eu falo, reparar o máximo que possível. Mas a nossa consciência tranquila vai ser a partir disso. Falei, ó, eu fazia errado porque eu não sabia que era errado. Agora eu estou sabendo que é errado, então não faço mais daqui para frente e ao mesmo tempo vou procurar reparar o que eu fiz de equivocado lá atrás. Aí vai entrar naquela passagem do Zaqueu, quando Zaqueu fala, eu vou identificar aqui na minha consciência aqueles que eu prejudiquei e vou restituir 4 vezes tudo que eu prejudiquei a cada um deles. E vou doar metade do que eu tenho também para os pobres. Quando Jesus encontra com esse Zaqueu, que é um baixinho e que é publicano, cobrador de imposto. Então a gente começa a trabalhar assim, a consciência tranquila a partir de agora, vai ser aquela consciência de que chega de complicação, o que eu tinha que me complicar ficou passado, agora daqui para frente é descomplicar, daqui para frente é começar a viver em paz com a minha consciência, eu estou fazendo aquilo que é certo, tomando o caminho que é correto, mesmo que o caminho correto, muitas das vezes, ele tenha um certo preço, né? E muitas das vezes esse preço vai ser a solidão, vai ser a restrição financeira durante um tempo, vai ser a privação de convivência com algumas pessoas que não entendem o momento que a gente está vivendo, esse momento de reconstrução, né? Ainda continuam vivendo algumas coisas que são equivocadas, enfim. O que a gente está querendo trazer, né? Tem momentos que para a gente manter a consciência tranquila, vai parecer que a gente está remando contra a maré. A gente vai estar tudo conspirando para que a gente tomasse um caminho, a gente está tomando o caminho contrário. Mas diz lá no Evangelho que o caminho da perdição é largo, o caminho da salvação é que é pequenininho, e que é para esse que a gente deve fazer um esforço maior, né? Então o que acontece? A gente procura, dentro da compreensão da doutrina espírita, a gente está buscando ficar com essa consciência tranquila o máximo que puder. A gente vai chegar do outro lado da vida, e quando chegar do outro lado da vida, lá onde tudo está escancarado, acontecerá isso que a gente está falando aqui no texto de hoje. Fala, se gerar um momento em que a gente será chamado a prestação de contas nas leis da vida. Aí me lembro de uma frase do Chico. Todas as vezes que a providência divina vem ao nosso encontro para a prestação de contas, se ela nos encontra trabalhando, fazendo alguma coisa de útil, ela vai dando moratórias para a gente, ela vai adiando e vai nos dando a oportunidade de nós mesmos quitarmos aquilo que a gente deixou de dívida para trás. Essa frase é uma frase muito importante para todos nós que estamos nesse processo aí de compreensão da vida e de busca pela verdade. Então, a primeira coisa que a gente faz enquanto a gente está aqui na Terra é procurar fazer o nosso papel, procurar trabalhar, né, por conta dessa prestação de conta. E ele vem falar para a gente, olha, tudo que a gente está vivendo aqui na Terra, né, falar, quando a prestação de contas chegar, não vai perguntar sobre atividades nem causas alheias, mas sim, tão somente sobre nós mesmos. Então, não vai perguntar pelo amigo, pelo familiar, pelo adversário, pelos vultos nobres. E também não vai perguntar também sobre a maneira como você interpreta isso ou aquilo, não. Ele só vai perguntar sobre nós mesmos. E agora, vocês? Não é o seriado de televisão, não é o que o programa, o podcast que você assiste. Não, não é isso. Eu quero saber como é que está a tua atitude. O seriado de televisão pode servir para entretenimento ou para instrução também. O podcast é a mesma coisa, mas é agora, depois que você teve essa instrução, teve aula teórica, vamos para a prática. E aí, como é que está a sua prática? E é essa prática que vai determinar a nossa consciência se ela está tranquila ou não. É um estudo muito profundo de cada um de nós, mas é um estudo que a doutrina espírita ela propõe diariamente, dia após dia, diariamente. E a gente agradece muito a oportunidade que a gente está tendo com essas lições de Emmanuel nos ajudando. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.